Olá, abençoados, graça e paz. Estou passando aqui mais uma vez nesse canal maravilhoso, gravar aqui uma nova mensagem. Eu espero ser bem claro com os irmãos, que os irmãos possam entender com a mente iluminada pelo Senhor. O tema da mensagem de hoje, irmão, é por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Aqui é uma questão, lá em Marcos, que os discípulos de João estavam jejuando, os fariseus também, mas os discípulos de Jesus não estavam jejuando. E eles foram questionar o Senhor. Mas eu quero ler para nós entendermos por que os discípulos de Jesus de Nazaré não jejuavam. Fique até o fim do vídeo, não saia, e tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento, através da minha humilde pessoa, em nome do Cristo Jesus ressuscitado. Marcos capítulo 2, versículo 18 em diante, ali vai falar a questão do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Estão questionando o Senhor. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Uma pergunta, porque o noivo estava com eles. Durante o tempo, o noivo, Jesus, durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Olha o 20. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Então, irmãos, por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Porque o noivo estava presente, como ele falou aqui no versículo 20. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar, porque jejum significa tristeza, alma triste, a alma abatida. Isso é o jejum, é a tristeza. Ninguém consegue, irmãos, ficar bem, feliz, se alimentar, praticar suas coisas, trabalhar normalmente, quando um ente querido, uma pessoa querida que você ama, morre, parte para outra vida. Ninguém consegue ficar alegre, triste. Então, esse era o jejum, triste. O jejum lá dos fariseus, dos discípulos de João, era abstinência de comida. Deixavam de comer, de beber, ficar horas e horas sem comer, sem beber. Esse era o jejum deles. Mas o real sentido da palavra jejum é tristeza, meu irmão. É a tristeza, é o abatimento da alma. Esse era o jejum. E os discípulos de Jesus de Nazaré jejuaram, quando o noivo foi tirado. Na sexta, no sábado e domingo, ele voltou. Ele ressuscitou. E a alegria voltou novamente. Acabou o jejum. Porque ele voltou. Ele ressuscitou. Ele vive para sempre. Ele é rei. Ele é o Senhor dos senhores. O Rei dos reis. É Ele, meu irmão, minha irmã. Ele está vivo. O nosso Redentor vive, como Jó falou. Não precisamos jejuar, porque Ele está conosco. Ele está presente na minha, na sua, na nossa vida. Ele ressuscitou. Não precisamos jejuar, porque a alegria, a paz, ela mora dentro de cada um de nós. Olha, vamos dar continuidade para nós encerrarmos o vídeo. Eu não quero falar muito. Não quero falar muito, cansar os irmãos, que não é no muito falar que você vai entender. Um bom entendedor, como diz um dito popular, meia palavra basta. Vamos continuar. Entenderam aí, irmãos? Entenderam a questão do jejum, Cristo voltou. Sexta, ele não estava.
Sábado ele não estava, mas domingo ele voltou. A alegria voltou, o jejum acabou. Versículo 21, Marcos 2, 21. Ninguém, olha a sabedoria de Jesus. Ele usando aqui uma figura de linguagem, em pano velho, aqui. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha. Olha a sabedoria do Senhor. Porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Já nós vamos entender sobre o pano novo e o pano velho. Versículo 22. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Olha, quando eu estava na religião, eu não entendia essa palavra aqui, como hoje eu entendo claramente. Hoje, graças ao Pai dos Espíritos, é Ele que abre o nosso entendimento, é Ele que se revela para os seus filhos, para os seus escolhidos, para os seus predestinados. É Ele que escolhe. O que significa, irmãos, o pano novo? Pano novo, irmãos, é a graça de Deus. É a graça. Pano velho é a lei, entendeu? Pano novo é a graça. Ele está vivo, meu irmão. Ele mora em você, ele mora em mim, ele mora em nós. É Ele que opera em tudo e em todos. É Ele que age em tudo e em todos. Pano novo é a graça. Pano velho é a lei. É o que passou. É o antes da cruz. Passou. Pano novo depois da cruz. A graça. Entendeu? Pano velho é a lei. Não presta, não serve. Esse já foi consumado na cruz, na carne, no sangue de Jesus de Nazaré. E vinho novo, o que Jesus quis falar sobre vinho novo? Vinho novo, irmãos, é a doutrina da graça de Deus em odres velhos. É a doutrina, é a palavra da graça em odres velhos. Odres novos, o que significa, Jesus estava falando essas palavras. Odres novos, significa, meus irmãos, que são vocês. Vidas novas, renovadas, lavadas, regeneradas, transformadas, cheios da verdade, que habita em vocês, que é o Espírito de Deus. Entendeu, meus irmãos? Esse é o pano novo, que é a graça. Pano velho, a lei, essa já passou. Vinho novo é a doutrina da graça de Deus em odres velhos. E odres novos são vocês, vidas renovadas, lavadas, regeneradas, transformadas, cheios da verdade, que habita em cada um de nós, que é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Eu espero que vocês tenham entendido por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você, após você ter ouvido essas palavras que não é do Leandro, mas confira na sua palavra, porque na sua Bíblia, por que os discípulos de Jesus não jejuavam e os fariseus e os discípulos de João, eles jejuavam. Porque os discípulos de João e os fariseus, eles estavam na lei. E Jesus de Nazaré, ele veio não para abolir a lei e os profetas. Ele não veio para abolir, mas ele veio para cumprir a lei. Então, ele cumpriu. O jejum é uma prática judaica da lei. E você pratica o jejum, meu irmão, você, infelizmente, você não está com o Espírito da graça. Você não está com pano novo.
que é a graça. Você está com o pano velho, que é a lei. Entendeu? Graça e paz. Na próxima oportunidade eu posso falar mais do jejum, posso trazer um tema, o jejum que agrada a Deus. Numa próxima oportunidade eu posso trazer essa palavra. Em nome do Cristo Jesus ressuscitado. Graça e paz.